a gente começa com saúde. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. E no Câmara Total desta terça-feira nós falamos sobre o boletim que foi anunciado pela Prefeitura na última semana a respeito das áreas com maior incidência do Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. Diante disso, no final da tarde de ontem, a Prefeitura, então, disse que vai fazer agora no sábado, marcou para o sábado um novo mutirão. E atenção, olha, esse mutirão para prevenção e combate à dengue vai ser realizado a partir das 8 horas da manhã no Jardim Paulicéia, em trechos da Vila Castelo Branco e dos Jardins Anchieta, Campos Elíseos, Nova Morada e também no Jardim Roseira. Os locais foram selecionados por causa do número de casos confirmados ou suspeitos de dengue nos últimos 7 dias e o objetivo, é claro, mobilizar a população. Nós teremos aí pelo menos 100 agentes de saúde, incluindo trabalhadores de uma empresa chamada Impacto Controle de Pragas, que atuam nas visitas. Inclusive, Gabriel, nesse aviso é importante salientar que às vezes as pessoas têm essa recusa de não abrir a porta porque não sabe, não é o funcionário da prefeitura. Então, olha, eles usam uniforme com uma camiseta branca, o logo da empresa e também uma calça de cor cinza e também tem aí o crachá com a identificação para que as pessoas se sintam mais seguras para poder abrir aí os seus imóveis. Nessa operação, a INDEC vai usar, a Secretaria de Saúde vai usar inclusive um drone para identificar as residências ou imóveis que estejam fechados, mas que tenham piscinas, caixas d'água abertas ou até outro local, pneus e outros utensílios que possam ser aí o criadouro do mosquito Aedes aegypti. E nós já mostramos neste mês de janeiro a ação da Prefeitura lá no Jardim Eulina com os drones. Nós mostramos aqui uma piscina, né, na cor verde, que não é o ideal, então é uma ação que realmente precisa acontecer aqui na nossa cidade, por isso que a gente vai reforçar aqui todos os dias, para você olhar sempre na sua residência, vaso de planta, se não tem água parado, quem tem casa, questão de caixa d'água para estar vedada certinho, vaso sanitário que não está sendo utilizado, deixar ele tampado. É uma luta de todos nós, dentro das residências, conversar com o vizinho no seu bairro, grupo de família, por WhatsApp, manda mensagem, porque o caso de dengue é um alerta que a gente faz aqui na cidade de Campinas, mas nós estamos vendo em outros municípios do nosso país também. É importante salientar que nós temos mais de 1.000 casos, 1.600 e alguma coisa, então significa o quê? A cidade já foi decretada que a cidade está com uma nova epidemia da doença. Exatamente, algo que é muito preocupante porque pode levar à morte, então uma luta de todos nós. E tem a questão também que as pessoas falam, mas vai ter a vacina da dengue. Gente, o Ministério da Saúde já se posicionou, inclusive agora as tratativas políticas a respeito disso, mas que Campinas não é ainda uma das cidades que está nesse rol dos outros municípios que serão contemplados com a vacina da dengue através do Sistema Único de Saúde. Agora, Mirna Abreu, neste mundo globalizado de internet, nós dois estamos conectados aqui, por exemplo, com celular, com tablets, a gente recebe muitas informações. Já se tem um estudo aí que consiga observar o quanto que a gente consegue adquirir de conhecimento e até medidas para exercitar o nosso cérebro? É verdade, né? Com um tempo de tanta informação e agora, inclusive, com a internet, olha, acredita-se que nós recebemos aproximadamente 7.355 gigas de dados, o equivalente a bilhões de livros por dia. Mas será que esse é o caminho para mantermos o cérebro ativo? O desafio de manter o foco, a ansiedade e o pensamento acelerado controlados é quase unânime na sociedade contemporânea. Como manter o cérebro ativo dentro desse contexto? A atenção plena pode ser um caminho. Um cérebro ativo, a gente sempre começa com um estado mais consciente. Então, eu estou realizando uma atividade, eu ter consciência do que eu estou fazendo, né? Então, quanto mais consciente eu fico,
mais benefícios eu consigo perceber. Então, quando no final de uma atividade, de um exercício, uma leitura, por exemplo, a gente consegue ver os benefícios, o resultado desse cérebro ativo e consciente, né? A fixação, diferente do que muitos de nós pensamos, é a consequência da repetição. A gente precisa entender que a repetição ela é necessária, na verdade, né? Quando a gente tem algo que a gente fez correto, e a gente percorre esse caminho várias vezes, sabendo que ele é correto, a gente tem uma certeza. Então, a gente vai com mais segurança. E dentro mesmo do nosso cérebro, quando essa sinapse ela já está bem construída, bem desenvolvida, quanto mais a gente passar por esse raciocínio, mais firme ele vai ficando. Então, quando a gente olha uma neuroimagem assim, ele inclusive fica um caminho um pouco mais grosso. Então, a repetição ela faz isso, né? Então, quanto mais a gente repete, mais a gente está exercitando o nosso cérebro. Então, esse cérebro ele vai mudar, né? Ele vai ter esse reforço na conexão, e aí isso também vai desenvolver memória. O resultado é memória. E falando em músculo, assim como a prática da musculação auxilia na formação da massa magra do corpo humano, os pesquisadores acreditam que um estilo de vida saudável, aliado à rotina de práticas de exercícios cerebrais, auxiliam também na reserva cognitiva de massa encefálica do ser humano. E é um músculo que a gente não vê, né? Às vezes a gente, se nós formos para uma academia, a gente quer desenvolver, por exemplo, pernas, né? Então eu sei o que eu tenho, eu consigo ver. Então, se eu coloco uma carga maior, eu consigo ver esse músculo, inclusive em atividade, né? Quando ele descansa, quando ele está ativo. E o cérebro não. Por mais que a gente se esforce, se olha no espelho enquanto está fazendo uma atividade, a gente não consegue vê-lo. Mas sim, ele se modifica. Depois que o aprendizado se estabelece, é preciso utilizá-lo. E lógico, e o mais importante também são as funções cognitivas, que aí vão garantir que aquele aprendizado ele não vai ficar só na memória de curto prazo. Então, ela vai ser uma memória de longo prazo. Então, a gente vai poder acessá-la. E se é uma atividade, por exemplo, que é mais autônoma, eu consigo transformá-la em automatizada, eu vou fazer de forma correta, estou usando a minha memória porque aquilo é recorrente, né? E aquilo vai ficando cada vez melhor também. A gente sempre tende a aprimorar, né? Em cada fase da vida, o aprendizado acontece de diferentes formas. Tem sim. Uma coisa que a gente percebe bastante, né? Principalmente aqui no Kumon, é o seguinte: quanto mais nova é a criança, a gente precisa desenvolver também a coordenação motora, principalmente a coordenação motora fina, que é super importante para facilitar o aprendizado da criança. Então, quanto menor a criança é, mais esse estímulo a gente precisa ter, mais esse desenvolvimento. Já num adolescente, por exemplo, ele já consegue ter uma gama maior de vocabulário, ele já tem capacidade para ler textos longos, fazer contas, né, cálculos aritméticos mais longos também, com mais passagens. E a gente percebe que por conta dessa facilidade já na coordenação motora, então ele aproveita, tem mais aproveitamento desse aprendizado. E na fase adulta é o momento que a gente continua aprendendo, né? Porque a gente não para de aprender nunca, né? O cérebro é uma máquina fantástica, né? Então, o adulto ele já tem tudo isso desenvolvido ao longo do tempo. Então, é lógico que ele tem que recorrer. E o bacana é que, com o adulto, por exemplo, eu tenho determinada sinapse para determinado conhecimento. Quando vem uma informação nova, eu consigo linkar. E eu consigo, inclusive, colocar isso em execução, se bem assimilada. Então, ela vem para agregar, né? O Kenzo explicou para a gente como funciona a rotina de correção assistida, quando ele recebe a nota dos exercícios e revisa aqueles que precisam ser corrigidos. Fiz os blocos. Aí uma pessoa corrigiu, já atribuiu nota. Aí, se eu tiver um erro, aí eles me devolvem para eu corrigir e refazer, tentar entender melhor como é que é o raciocínio do treino. Seria tipo uma revisão da matéria que a gente já viu, para conseguir reforçar mesmo. E, como a gente nunca para de aprender, na fase 60+, também tem dicas de aprendizado. Com estímulo, com treino correto, voltado para a aprendizagem, a gente percebe que, por exemplo, num prazo ali de 6 meses, um adulto, idoso já também, com mais idade, já consegue desenvolver
vou retomar a velocidade de compreensão, volta, raciocínio. Você deve estar se perguntando, mas como conseguimos criar esses, entre aspas, músculos cerebrais? O Akira repete as sentenças em inglês. Você escuta o áudio e você vai falando, repetindo, né, o que o áudio faz. Aí você consegue escutar e saber falar corretamente. Aí depois do áudio, você continua aí você faz o bloco. Aí você vai lendo os enunciados e fazendo o que o enunciado pede. Só que os enunciados não são que nem português e matemática. Os de inglês, eles são em inglês. Além da leitura em voz alta e da matemática, existem outras atividades muito benéficas para o treino cerebral. Eu gosto muito de jogos, né? Por exemplo, o jogo da memória. O jogo da memória é um jogo fantástico, né? Porque você pode trabalhá-lo associando a imagem com o som, associando a imagem com ela mesma, associando a imagem com uma palavra escrita. E aí você, né, os jogadores ali, os participantes, eles precisam encontrar, né, essas combinações. E elas não estão visíveis, então ele precisa usar, puxa, onde está essa combinação? E você pode aumentar também o nível de dificuldade. E, na era digital, claro que eles também auxiliam no treinamento cerebral. Às vezes um jogo bem direcionado, um jogo de videogame, também ele é positivo, né? Então ele também é capaz de trabalhar raciocínio, velocidade de raciocínio, estratégias, né? E é possível sim a gente reservar um determinado tempo por dia e ter um efeito eficiente a longo prazo. E qual é o benefício disso? Toda vez que eu precisar daquele conhecimento, ele já está rápido. Eu consigo falar sobre ele, eu consigo escrever sobre ele de uma forma mais tranquila e segura, porque foi recente, né? Eu tenho um conhecimento que está vindo constantemente comigo. Olha, e já que a gente está falando sobre estudos, chegou aqui uma nova oportunidade, porque o Hospital Centro Médico de Campinas, que fica no distrito de Barão Geraldo, está com processo seletivo para a concessão de bolsas de estudos para os cursos técnicos de nível médio em enfermagem e técnico em farmácia. O hospital oferece bolsas integrais e parciais que variam de 20% a 60% da mensalidade. Os interessados devem realizar as inscrições até amanhã, dia 1º de fevereiro, ao meio-dia. E atenção, se você está interessado, anote aí, é faculdadesofia.com.br/vestibulinho. Eu vou repetir, faculdadesofia.com.br/vestibulinho. 11 horas mais 35 minutos, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos falando aqui das notícias da metrópole de Campinas. E Mirna Abreu, quem quer ter aquele cartão exclusivo de vagas, tem como fazer isso de forma online, né? Tem sim, olha, a INDEC tem esse serviço que existe desde 2019. É aquele cartão de estacionamento para aquelas vagas para idoso, para pessoa com deficiência, que tem em vários locais aqui na cidade de Campinas. E o processo pode ser realizado pelo site da INDEC e também fazer a solicitação através do aplicativo da empresa que gerencia o trânsito e o transporte em Campinas. Confira agora no Câmara Serviço com André Aranha. Nunca é demais lembrar que idosos e deficientes têm direito a uma credencial especial para estacionamento. A credencial de estacionamento para idoso e para deficiente, ela é um documento pessoal e intransferível que pode ser encontrada e solicitada pelo site da INDEC, através do www.indec.com.br, no ícone do desenhinho mesmo do deficiente, do 60+, de idoso. O munícipe deve obrigatoriamente residir na cidade de Campinas, porém o uso da credencial é de uso nacional. Bom, quem tem direito?
Quem tem direito a idosos a partir de 60 anos e deficientes com deficiência de mobilidade. Quem reside em Campinas pode solicitar e imprimir o cartão de estacionamento para vagas exclusivas pela internet, com todas as etapas online, sem precisar vir presencialmente aqui na INDEC. É necessário que a pessoa aporte um documento com foto e um comprovante de residência, no caso de idosos, e ela deve subir esse documento pelo site ou mesmo foto através do aplicativo. No caso da credencial de deficiente, é necessário também nos enviar um laudo constando o CID da deficiência, que é um código internacional, é uma letra e 2 números. Essa credencial de deficiente, dependendo de qual for o CID, ela tem uma validade específica, porque pode ser uma deficiência de mobilidade temporária. E aí nós vamos seguir o laudo do médico que for anexado ao processo. Foram 1.997 credenciais e 12 PCD emitidas em 2023. Aproximadamente 20% foram para pessoas com deficiência. Entre os benefícios, o incentivo à vida ativa e a socialização. Os benefícios, o idoso ou deficiente, ele deve estar dentro do veículo, portando esse documento. Esse documento não tem a placa do carro, portanto ele pode estar em qualquer veículo e ele pode utilizar as vagas demarcadas, tanto para idoso como para deficiente, em qualquer região da cidade. Qual a validade? Como funciona isso? A validade de 5 anos, então até 30 dias antes de completar esses 5 anos, o munícipe já pode pedir essa renovação. Lembrando que a credencial de estacionamento, em qualquer categoria, ela não isenta o pagamento de zona azul. O uso indevido de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência é considerada uma infração gravíssima e está sujeita a multa de R$ 293,47. Também 7 pontos perdidos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo. A coordenadora do processo de atendimento expediente da INDEC reforça que a credencial deve ser deixada no painel. Porque ela é passível de fiscalização, nós temos o QR Code, através do QR Code o fiscal consegue identificar a validade da credencial. Bom, a gente estava falando que o idoso ele tem que estar no carro, né? Tem que estar tanto o idoso, o beneficiário, o idoso e o deficiente tem que estar dentro do veículo, não necessariamente dirigindo. E não necessariamente um veículo fixo, né? Ele tem a credencial, o documento ele pode utilizar em outros carros, como que é isso? Exatamente, se o idoso por um acaso tiver mais de um veículo, ele pode estar portando no veículo que ele estiver no momento. O documento é pessoal dele. E a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas com atualizações sobre a requalificação da José Paulino no centro da cidade. A gente tem agora uma próxima fase, porque começou nesta terça-feira a retirada do calçamento atual com maquinário para a futura colocação de um piso intertravado no trecho entre a rua Marechal Deodoro e a Avenida Orozimbo Maia. A gente lembra que essa obra faz parte aí do projeto de rua completa que está inserido dentro do programa Reviva a Cidade. E a interdição é parcial apenas. Nesse momento, a faixa da esquerda fica interrompida ao tráfego nesta quadra, de forma contínua até então a finalização dos trabalhos. Então, quem passa pelo centro da cidade tem que ter atenção, inclusive tanto os motoristas quanto os pedestres. E atenção você, morador do Jardim São Judas Tadeu, porque vai ter obra da Sanasa com interrupção no fornecimento de água, hein? Amanhã a gente vai ter lá no São Judas Tadeu, olha, uma obra de interligação de redes de água à válvula reguladora de pressão. Esse equipamento tem a função de controlar aí o fluxo e a pressão da água na rede de distribuição. Por isso, os moradores desse bairro vão ficar sem água das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde para os imóveis localizados entre as ruas
Honorato Tomás Barbosa e Lázaro Antônio Claudino. E após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado de forma gradual. Já em outra região da cidade, atenção para você que é do distrito de Joaquim Egídio, a gente tem aí amanhã a previsão da ligação de uma nova rede de água, a subadutora, que abastece ali o distrito. Então, para que essa obra aconteça, também será feita aí a interrupção do fornecimento das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A empresa vai realizar essa obra os imóveis entre as ruas Mafalda Guedes Milano e Valentim dos Santos Carvalho, rodovia José Bonifácio Coutinho Nogueira e a estrada Hermógenes Augusto ficarão sem água, também com a previsão de a retomada gradual do abastecimento após o fim dessa obra, às 5 horas da tarde. A Sanasa orienta aí a todos que façam a reserva antecipada de água. Portanto, no dia de hoje, para você não ter problema amanhã, na quinta-feira.